Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Centro de Treinamento Paralímpico recebe crianças e jovens com deficiência em 14 modalidades. Escola do Parlamento Guarulhense visita a Câmara de São Paulo para trocar experiências sobre educação legislativa. Fevereiro Roxo e Laranja. Conheça as campanhas de conscientização deste mês. É o que você confere a partir de agora. A Procuradoria da Mulher realizou a primeira reunião do ano nesta segunda-feira, dia 19. Na oportunidade, foi discutida a produção de eventos no mês de março, em razão do Dia Internacional da Mulher. A Procuradoria da Mulher retomou, no último dia 19, os trabalhos para o ano de 2024. Em pauta, a possibilidade da realização de eventos fora da Câmara, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Quem detalha as ações é a Procuradora Especial da Mulher, Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos. Nós pretendemos fazer um trabalho fora da Câmara Municipal para dar maior visibilidade à questão da Procuradoria, ir aos extremos da cidade, onde de fato as questões de violência doméstica têm um número muito maior, como por exemplo o bairro dos Pimentas. Então a gente pretende fazer uma ação na rua, para que as mulheres que estejam distantes do centro saibam que a Procuradoria Especial da Mulher está disponível para fazer esses atendimentos. Com relação às ações práticas, no ano passado, a Procuradoria batalhou por reformas em uma unidade das Casas Clara Maria, que atendem as mulheres. As melhorias foram realizadas na unidade de Vila Galvão. Agora, Vanessa explica que a Procuradoria vai lutar para que mais uma unidade seja reformada este ano. Nós saímos em busca de entender quais eram os problemas de atendimento referente a essas Casas Clara Maria. Então nós fizemos várias visitas. Dentre as visitas, nós tratamos questões prioritárias. Então, quando chegou na Casa do Vila Galvão, as questões estruturais não estavam atendendo à necessidade das pessoas. Naquele momento, nós entendemos que precisávamos de uma reforma. Graças a Deus ocorreu, ficou ótimo, ficou muito bom. E agora a gente vai partir para esse segundo plano, que seria essa casa que está na região do Cabo Sul, para dar melhor atendimento para essas mulheres. Um dos projetos discutidos pela Comissão de Obras e Serviços Públicos na última reunião desobriga taxistas a manter extintores de incêndio nos veículos. Confira os detalhes. Na reunião de 19 de fevereiro, a Comissão de Obras e Serviços Públicos analisou 3 projetos de lei. Recebeu parecer favorável a proposta que retira da lei dos táxis em Guarulhos a obrigatoriedade desses veículos manterem extintor de incêndio. O projeto se baseia na Resolução 919 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicada em 28 de março de 2022. O presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, comentou o parecer. O CONTRAN, que é o órgão maior, já determinou que todos os carros não terão mais os extintores. O que eu posso fazer com um projeto do nosso presidente Tiziano, americano, para poder favorecer os taxistas, para não tomar essas multas? Na realidade, eu como motorista e usuário, eu já utilizei várias vezes o extintor para salvar vidas e salvar carros também, né? O extintor é um equipamento muito importante para todos os veículos. Eu acredito que não é matéria de vereador, né? É matéria de deputado estadual, deputado federal, foge da alçada de vereadores do município de Guarulhos ou de qualquer município do Brasil, mas já que é uma determinação acima de nós vereadores, vamos segui-la, né? A proposta que institui o projeto Adote uma Rua recebeu parecer contrário dos vereadores, que entendem que esse cuidado é de competência da Prefeitura. Os parlamentares decidiram marcar uma reunião na próxima segunda-feira, dia 26, com representantes do Executivo para discutir o projeto que institui o Serviço de Atendimento Veterinário Móvel de Urgência, o SAMUVET, para socorrer animais no município. A proposta é de autoria do vereador Geleia Protetor, do PSDB, membro da Comissão de Meio Ambiente. É um projeto muito interessante, muito importante, visto que nós vemos muitos pets
principalmente nas ruas, e às vezes ele precisa com urgência de um atendimento. Mas a gente sabe também que o ser humano já não tem aí o atendimento rápido devido a vários acidentes e várias situações de saúde de muitas pessoas, tanto pelo Corpo de Bombeiro, tanto pelo SAMU ou qualquer outro órgão, né? Claro que está discriminando lá não só o SAMU, não o Bombeiro, a Polícia Militar e a GCM, para acionar direto esse telefone desse SAMU móvel PET. A Comissão de Obras também decidiu fazer uma reunião com representantes da EDP Bandeirante e das Secretarias de Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. O objetivo é tratar de uma reclamação de munícipe à ouvidoria da Câmara sobre restos de materiais e fiação deixados na rua por operadoras de postes da cidade. Um projeto da Prefeitura sobre novo Código de Posturas passou por análise da CCJ nesta semana. 3 projetos receberam parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa na reunião ordinária de 19 de fevereiro. Uma dessas propostas é o substitutivo ao projeto da Prefeitura que institui o Código de Posturas de Guarulhos. Na verdade, o documento visa substituir o código vigente, que é de 28 de dezembro de 2021, propondo mudanças como a regulamentação de parquiletes, espaços de extensão de calçadas com mesas e bancos usados para recreação e convívio de pedestres. Também recebeu parecer favorável o projeto de autoria do presidente da Câmara, vereador Tiziano-Americano, do Cidadania, que desobriga táxis de manterem extintores de incêndio nos veículos. Outra proposta encaminhada favoravelmente foi a que trata da criação da Frente Parlamentar Católica, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB. Nesse caso, será necessário substitutivo para alterações, como emendas aditivas e supressivas. Os vereadores mantiveram o veto total do Executivo a 4 propostas de origem parlamentar que já haviam recebido parecer contrário da comissão por invadirem a competência do prefeito, como a instituição do Serviço Funerário Social em Guarulhos e da campanha permanente de doações por meio do Fundo Social de Solidariedade, a obrigatoriedade de afastar de atividades insalubres as trabalhadoras da Prefeitura e de empresas contratadas pelo Executivo que estejam gestantes ou amamentando, e obrigatoriedade de curso de manobra de Heimlich para desengasgo em instituições de ensino e bufês infantis. Por outro lado, a comissão rejeitou o veto total do prefeito ao projeto que reconhece a utilidade pública da associação Leame, pois não foi identificada a falta de documentos apontada pelo Executivo. Proposta que pretende prevenir e combater a desnutrição infantil recebeu o aval da Comissão da Criança. Em reunião ordinária na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude emitiu parecer favorável ao projeto que institui em Guarulhos a estratégia de prevenção em combate à desnutrição infantil. A proposta, que prevê campanhas educativas, debates, ações de promoção do aleitamento materno e alimentação saudável, é de autoria do vereador Luiz da Sede, do PSD. Também recebeu parecer favorável o projeto que proíbe a exposição de crianças e adolescentes em shows, peças teatrais, eventos culturais e palestras que promovam a sexualização e o incentivo à criminalidade e ao uso de drogas ilícitas. A comissão propôs uma emenda aditiva que prevê que os organizadores desses eventos assinem um termo de comprometimento de não expor crianças e jovens a essas situações. O projeto é de autoria do presidente da Câmara, Tiziano-Americano, do Cidadania. A Escola Paralímpica de Esportes está de olho na formação da próxima geração de paratletas. No Centro de Treinamento Paralímpico, crianças e jovens com deficiência têm à disposição 14 modalidades para iniciação esportiva. 2024 é ano de Paralimpíadas na França. Mas o Comitê Paralímpico Brasileiro já está de olho no futuro. O projeto de iniciação esportiva da Escola Paralímpica de Esportes está com inscrições abertas para formar as próximas gerações de paratletas.
Exemplo é o que não falta. O Brasil ficou em 7º nas Paralimpíadas de Tóquio com 72 medalhas. Para o diretor de desenvolvimento esportivo, Ramon Pereira de Souza, a função da escola vai além. Nosso objetivo maior é exatamente esse, é identificar essas crianças, o potencial dessas crianças, é descobrir a eficiência e deixar de lado a deficiência. Isso para a gente é o mais importante. E aí provocamos a elas sobre as atividades que são lúdicas. É uma brincadeira o tempo inteiro, para que a criança se sinta bem. A partir do momento que ela se sinta bem, nós vamos dando uma complexidade maior às nossas atividades. E aí sim nós vamos descobrir esses talentos. São ao todo 14 modalidades. Tem natação, atletismo, tênis de mesa, vôlei sentado, badminton e até esgrima. Podem participar crianças e jovens de 7 a 17 anos com deficiências física, visual e intelectual. O coordenador da Escola Paralímpica, Caio de Lima, explica que os alunos têm a chance de conhecer diversas modalidades. Quando a criança chega, a gente recepciona ela, verifica qual a deficiência e a gente acaba direcionando para a modalidade que ela é elegível à competição. Né? Nós temos um processo de rotação das crianças nas modalidades para elas experimentarem e terem esse recebimento, sabe, de estímulos de professores, das modalidades, porque lá na frente ela vai conseguir ter um acervo motor muito maior. Acima dos 14 que ele já entra em idade de competição, a gente já começa a visar ele para uma modalidade que ele é elegível à competição. E ele se destacando, a gente tem um terceiro dia, que é o dia de aperfeiçoamento, onde a gente consegue trabalhar de forma um pouquinho mais lapidando, sabe, a criança na modalidade. Quem passou por todo esse processo foi a guarulhense Ana Simões, de 15 anos. Com baixa visão, ela ingressou na iniciação em 2018 e conquistou a medalha de bronze no goalball feminino no Parapan de Jovens de Bogotá 2023. Quando eu descobri que tinha a Escola Paralímpica, eu fiquei muito curiosa para saber como seria um esporte adaptado para nós, ter professores que nos ajudassem a entender cada coisa, como funciona. Foi quando eu entrei na natação, no judô e depois no goalball, que foi onde eu me identifiquei e vi que eu ia gostar. Todas as competidoras usam óculos tampão. Mesmo quem enxerga um pouco não tem vantagem na hora de lançar para o gol. Na defesa, as atletas ficam sentadas ou deitadas formando um paredão. A igualdade que eles tentam sempre manter, por ser também um esporte coletivo, a união do time, tudo isso me levou a gostar muito do goalball. Há cerca de 500 vagas no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica no Jabaquara. Mais 200 são oferecidas em céus da cidade de São Paulo, em locais como Parque Novo Mundo, Vila São Miguel, Carrão e Tremembé. Há turmas de segundas e quartas e de terças e quintas, sempre no período da tarde. As crianças recebem uniforme e lanche. As inscrições ficam abertas enquanto houver vagas e devem ser feitas na página da escola no site do Comitê Paralímpico Brasileiro. A Escola do Parlamento Guarulhense visitou a Câmara de São Paulo para trocar experiências sobre educação legislativa. Integrantes da Escola do Parlamento de Guarulhos fizeram uma visita à Escola da Câmara de São Paulo na tarde de 8 de fevereiro. A ideia era trocar experiências sobre esse trabalho de formação de cidadania e capacitação de servidores. Diretora-presidente da Escola do Parlamento Guarulhense, Adriana Borgo, ressaltou a importância de estabelecer esse vínculo entre as casas legislativas. O nosso intuito é exatamente trocar experiências, né, absorver a experiência também deles, exatamente para aproveitar nessa fase que a gente está de reativação da nossa escola. Estamos num momento bem importante, que é a construção do nosso regimento interno e, com certeza, temos muito a aprender, né, com a experiência da Escola do Parlamento de São Paulo. A Escola do Parlamento Paulistana foi fundada em 2011 e conta até com um curso de pós-graduação e uma revista científica, além de promover cursos e palestras. Para o diretor-presidente da escola, Gustavo Dias, estreitar relações com a comunidade é um dos principais focos de ação.
A principal função da escola, que eu vejo hoje, é aproximar o cidadão do legislativo, né? Porque muitas vezes tem um preconceito, né? Uma resistência da população em relação a um desconhecimento do que é feito no legislativo. E a escola ela acaba sendo um canal, né, de alcance para desmistificar um pouco o que o legislador faz, né? E às vezes não é tão noticiado, né? Então, por exemplo, essa semana que passou, nós fizemos um evento que foi uma revisão das inovações legislativas que foram feitas depois do incidente no edifício Joelma, que aconteceu há 50 anos atrás, né? Não foi extensamente noticiado, mas houve uma evolução no Código de Obras, isso foi pautado, em toda a legislação de prevenção de acidentes, né? Toda a parte arquitetônica também, né? Então a escola, ela se aproveita dessa pauta legislativa, muitas vezes, e aí ela traz a população, ela empodera a população com mais informações. Durante a visita de Guarulhos, Gustavo ainda sugeriu criar um termo de cooperação entre as câmaras para viabilizar iniciativas conjuntas. Hoje a gente está recebendo a visita, né, da escola de Guarulhos, né, Escola do Legislativo de Guarulhos, e muito provavelmente a gente pode celebrar um termo de cooperação entre as escolas e intercambiar recursos. Às vezes eu tenho o palestrante, o professor aqui, e Guarulhos tem a audiência. Ou o contrário, tem o especialista lá e a gente tem a audiência aqui, a necessidade aqui. Então tem várias situações que a gente pode fazer intercâmbio, a gente já faz, e a ideia é essa, a ideia é racionalizar o gasto, né, e potencializar todo o conteúdo. É muito importante para a própria sobrevivência da escola, né? E essa questão de parcerias, de cooperação, para que a gente realmente consiga atender a demanda da sociedade e também a demanda dos nossos servidores na Câmara Municipal. Entre as campanhas de combate e prevenção a várias doenças está o Fevereiro Laranja. A cor remete ao tratamento da leucemia, o câncer do sangue. Estima-se que a cada ano surjam 10 mil novos casos da doença no Brasil. Por isso, além do diagnóstico precoce do tratamento da leucemia, fica também o alerta para a importância da doação de medula óssea. Foi sobre isso que conversamos com a CEO da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a doutora Caterine Moura. No calendário das cores, fevereiro também leva a cor laranja para alertar as pessoas sobre combate e prevenção à leucemia e, obviamente, lembrar também sobre a importância da doação de medula. Hoje a gente conversa com a doutora Caterine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade de levar um pouquinho de esclarecimento e informação para a população. Vamos lá então, doutora, levar esse esclarecimento, essa informação. O que é a doença em si? O que é a leucemia em si? Bom, acho que é importante a gente começar ressaltando que não é uma única doença, a gente está falando de um grupo de doenças. O ideal seria chamar leucemias, porque elas abrangem vários tipos e subtipos de doença. Mas as leucemias, então, elas são um tipo de câncer. É uma doença maligna que acontece a partir de uma desordem lá da medula óssea, e então considerado um grupo de cânceres sanguíneos, cânceres que afetam as células do sangue. Existe algum método preventivo contra essas leucemias, doutora? Olha, preventivo não, mas o que eu posso dizer, e eu quero aproveitar o espaço para esclarecer, é que é muito importante que as pessoas conheçam mais sobre as leucemias, os sinais e sintomas de alerta, para que elas possam buscar de uma maneira mais fácil, mais ágil, um atendimento médico, uma orientação médica. A gente não pode falar de prevenção, mas a gente pode falar de diagnóstico precoce. Vamos falar então um pouquinho dos sintomas, já que você citou aí. Quais são os principais sintomas que a gente consegue identificar e fazer exames regulares ajuda aí no diagnóstico precoce? Muito, ajuda demais. A gente sabe que é super importante manter uma consulta pelo menos anual no seu médico de confiança, seu médico de família, e a partir desses sinais e sintomas que eu vou falar agora, prestem atenção, você pode se preocupar em buscar essa consulta médica para melhor entender se se trata ou não
de um caso de leucemia. Então, os sintomas eles são inespecíficos, mas eles chamam bastante atenção, tanto em crianças quanto em adultos ou idosos, tá? Porque as leucemias não escolhem idade. Então, a fraqueza, cansaço, palidez, alguns casos hematomas, sangramentos, acontecem também suores noturnos, perda de peso sem motivo aparente, até alguns gânglios também em áreas do corpo. Então, esses sintomas, se eles aparecem de forma recorrente, você sente um deles, né? Ou alguém te chama a atenção para algum deles, procure um médico imediatamente para melhor entender o que está acontecendo com você. E o diagnóstico, só para a gente aproveitar aqui o gancho, ele começa num exame muito simples, é um hemograma. Então, o médico saberá quando é o melhor momento de solicitá-lo e vai conseguir identificar, através do hemograma, que é um exame de sangue, se tem alguma coisa acontecendo de errado com a produção das células do seu sangue. E, a partir daí, investiga-se para diagnosticar se trata-se ou não de uma leucemia. Você, inclusive, já antecipou aqui a próxima pergunta, que era sobre o diagnóstico, mas é importante isso mesmo, porque às vezes os sintomas podem se confundir com de outras doenças, né? E aí, fazendo então o hemograma, acho que dá para tirar bem a dúvida. A partir do momento que se diagnostica a doença, doutora, há chances de cura? Como é que é o tratamento disso? Sim, olha, pergunta importantíssima, pessoal. O câncer hoje em dia tem muita possibilidade de cura, né? Porque a gente precisa fazer um diagnóstico assertivo, precoce e começar logo o tratamento. No caso das leucemias, a gente tem uma série de possibilidades de tratamento, tá? Incluindo quimioterapia, terapias-alvo, algumas imunoterapias, até tratamentos mais avançados e o transplante de medula óssea, que em muitos casos é recomendado. Então, a ciência evoluiu muito. A gente tem possibilidade de melhoria de qualidade de vida para um paciente com diagnóstico de leucemia e muita possibilidade de cura. E aproveitando essa mensagem positiva aí, a última pergunta vai justamente nesse sentido. Doação de medula, queria que você falasse um pouquinho da importância da doação, quem pode doar, onde pode doar, se há algum pré-requisito. Então, vamos lá. Olha, é super importante que a gente consiga manter um banco de doadores potenciais de medula óssea. Por isso que é importante que você aí, que esteja em casa e tenha vontade e cumpra os requisitos, faça essa inscrição e habilite-se para ser um potencial doador. A gente sabe que a medula óssea é um órgão único, não é? Então, para que a gente tenha a possibilidade para esses pacientes terem chance de cura, a gente precisa ampliar esse banco de doadores. Se você tem interesse em tornar um doador de medula óssea, procure um hemocentro da sua cidade ou procure um hospital de referência que faz tratamento na área de oncohematologia, ou procure o seu próprio médico e manifeste para ele o seu desejo de se tornar um potencial doador de medula óssea. A doação de medula, assim como a doação de sangue, salva vidas, gente. Às vezes é a única oportunidade que um paciente com diagnóstico de câncer sanguíneo tem de poder continuar aqui vivendo com qualidade, né? E superar essa doença que não escolhe idade. E eu queria destacar também que as pessoas às vezes não sabem, mas ele é um câncer bastante incidente, tá? Bastante comum e um dos principais cânceres que acometem as crianças. Então, por favor, se você puder, saiba mais sobre a doença, se informe. A gente tem esse mês a campanha Fevereiro Laranja justamente para isso. Procure nas redes sociais, abrale.org.br, segue a gente, saiba mais e a gente está aqui para apoiar você, paciente, familiar e também os doadores. Vamos doar medula para salvar vidas. Maravilhoso, doutora. Muito obrigado pelas informações, esclarecimentos e por ter falado com a gente. Obrigada a você. Esta, portanto, é a doutora Caterine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que esclareceu um pouco mais sobre a doença nessa campanha do Fevereiro Laranja. Além da cor laranja, este mês também contempla a campanha Fevereiro Roxo, como alerta para as doenças de Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Na entrevista a seguir, você conhece um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Embora não tenha cura, um tratamento eficaz ajuda o paciente a ter maior longevidade e qualidade de vida. No calendário das cores, o mês de fevereiro recebe a cor roxa para destacar a campanha de combate e prevenção à doença de Alzheimer, ao lúpus e à fibromialgia. As três são doenças crônicas e incuráveis.
No entanto, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Com relação à doença de Alzheimer, a identificação nem sempre é fácil, mas é possível diagnosticar de forma clínica e com a ajuda dos familiares, como explica a geriatra Thaís Valadão Queiroz. Inicialmente, a gente sempre começa com um comprometimento cognitivo mais leve, né? O paciente ele não vai abrir logo com um quadro avançado. Então, são pequenas coisas do dia a dia que vão ajudar a gente a identificar. De repente, o familiar pode ver que o paciente está fugindo um pouco do que ele era antes. Então, atividades que ele conseguia fazer antes, ele já não consegue fazer, ele já tem um prejuízo. É isso que normalmente os pacientes e os familiares eles trazem para a gente. O diagnóstico do Alzheimer, ele é um diagnóstico clínico. Então, o que isso quer dizer? A gente faz uma entrevista clínica com o paciente na hora da consulta e a gente vai fazer exames laboratoriais e de imagem, como tomografia, ressonância, para a gente afastar outras causas de perda cognitiva, tá? Mas o diagnóstico do Alzheimer, ele é ainda um diagnóstico clínico. Os familiares também devem ficar atentos aos fatores de risco, como destaca a Thaís. A gente vai ter o estilo de vida associado às questões genéticas, né? As questões genéticas a gente consegue reverter parcialmente com o estilo de vida. Então, se você tem uma vida sedentária, se você não tem uma alimentação saudável, se você não tem uma boa noite de sono, se você tem fatores estressantes aí que aumentam fatores inflamatórios, isso tudo vai servir como fator de risco para desenvolver a doença de Alzheimer. Mesmo que não tenha cura, o tratamento adequado pode retardar o avanço da doença e levar o paciente a uma sobrevida de 10 a 15 anos. Thaís explica como ajudar alguém que sofre com o mal de maneira eficaz. O ideal é que o ambiente seja um ambiente tranquilo, que seja um ambiente de muita tranquilidade, que as questões abordadas, as alterações de comportamento que o paciente vem apresentar precisam ser reconhecidas pela família como sintomas da doença, porque às vezes eles têm essa dificuldade de entender que é um sintoma da doença e não malcriação do paciente, enfim, é algo pessoal, tá? Então, cuidar também de doenças de base, de repente uma hipertensão que o paciente já tem, uma diabetes, isso tudo é importante. Você trazer um ambiente tranquilo, tratar doenças de base e saber reconhecer o que está mudando no dia a dia do paciente para que a gente possa intervir com os tratamentos sintomáticos. A alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos também contribuem para manter uma qualidade melhor de vida e ter algum conforto na fase mais difícil. Então, vamos todos ficar atentos e nos cuidar. O Fevereiro Roxo também nos ajuda a lembrar que mesmo sem cura dá para driblar e conviver com o lúpus, uma doença autoimune que afeta de 150 a 300 mil pessoas no país. Doença crônica que afeta as células de defesa do organismo, o lúpus eritematoso sistêmico, mais conhecido como lúpus, integra a campanha Fevereiro Roxo. O presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. Marco Rocha Loures, explica como esse distúrbio atinge o corpo humano. É uma doença autoimune, isto é, as pessoas têm autoanticorpos contra as próprias células sadias, ela produz inflamações. Como nós falamos, ela faz uma autoanticorpo, ele não reconhece pela genética suas próprias células, então ele ataca essas células como se fossem estranhas e produz processos de inflamação, levando então à deteriorização de artérias, do sistema nervoso central, do rim, de fígado e outros componentes do organismo. Como o lúpus sistêmico pode afetar qualquer órgão, é preciso ficar atento aos sinais de que algo não vai bem. Os sintomas têm muita variação de paciente para paciente, mas os mais comuns são queda de cabelo, manchas na pele, das mais variadas, vários tipos, tem vários tipos de mancha, tem as próprias do lúpus e que simulam outras doenças, por isso que é importante conhecer bem essas lesões, febre febrícula, dores musculares, dores articulares. Muitas pessoas apresentam aftas, que são aquelas feridas orais. Então, logicamente, vai depender da intensidade
e ela pode apresentar todas as manifestações ou apenas uma dessas manifestações. As mulheres precisam de atenção redobrada, pois são as mais afetadas por razões hormonais. São 8 a 9 mulheres atingidas para cada homem diagnosticado com lúpus. Além de fatores genéticos, algumas situações do dia a dia e até comportamentos ajudam a desencadear a doença. Existem os gatilhos. Então, se a pessoa, por exemplo, toma sol, é um gatilho, piora. Se a pessoa fuma cigarro, é um fator de gatilho. Se a pessoa, álcool, por exemplo, tem uma dieta que não é balanceada, você tem uma vida que não seja muito equilibrada, na parte principalmente psicológica, pode ser os fatores de gatilho da doença. Então, logicamente que a pessoa tem a predisposição familiar genética, mas tem que tomar os cuidados com o meio ambiente e com a própria conduta necessária para o controle da doença. O tratamento do lúpus se baseia em medicamentos variados dependendo da fase da doença. Nós usamos ainda corticoide, a gente usa com baixa dose ou uma dose alta, mas em pouco tempo, diminuindo sempre por causa dos efeitos colaterais. Nós usamos, o reumatologista usa muita hidroxicloroquina no lúpus, com bons resultados. A gente há muitos anos, usamos até hoje, ela tem uma ação muito importante, principalmente para a proteção renal do lúpus. Nós usamos antimetabólicos, são aquelas medicações que nós usamos uma dose baixa, que são usadas nos cânceres, nos mais diversos tipos de cânceres. E mais ultimamente, nós usamos biológicos, que são aquela medicação que vem de seres vivos, que tem que ficar na geladeira. É quase igual às vacinas. Então, assim, eles monitorizam, diminuem a ação dos linfócitos que vão produzir os autoanticorpos. Ainda sem cura, quanto mais cedo o lúpus é diagnosticado, maiores as chances de controle. Quando você faz diagnóstico precoce, você começa o tratamento mais cedo. Esse tratamento mais cedo evita com que existam as lesões que são lesões irreversíveis, lesões renais, sistema nervoso central, de pele, e faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa. Então, diagnóstico precoce, tratamento precoce, existem menos lesões de órgãos. A pessoa tem uma qualidade de vida e um prolongamento da sua vida. A campanha ainda abrange a fibromialgia. Quem dá mais detalhes e informações sobre a doença é o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. Marco Antônio Araújo da Rocha Loures. Acompanhe. O Fevereiro Roxo também é o mês de conscientização da fibromialgia, que atinge cerca de 2,5% da população brasileira. E o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. Marco Rocha Loures, vai falar um pouco para a gente sobre essa síndrome. Doutor, o que é a fibromialgia? Tudo bem, Eliane. A fibromialgia, o próprio nome, ele diz o que ela é. Fibro, da fibra, mio, músculo, e algia, dor. Então, dor na fibra muscular ou dor muscular. É uma dor que incomoda muito, é crônica, é no corpo inteiro, todas as partes do corpo dói, mas ela é acompanhada também de outros sintomas, como, por exemplo, o sono ruim, alteração intestinal, às vezes a pessoa tem mais uma liberação do intestino ou mais a constipação, e também a parte emocional está muito ligado, né? A ansiedade, a depressão está ligada à fibromialgia. Doutor, qual que é o público mais afetado por essa síndrome? O público nessa doença mais afetado é a mulher. A mulher tem uma incidência muito maior que o homem, nesse caso da fibromialgia. Por quê? Os estudos mostram que poderia ser o hormônio, mas diferente do lúpus, que tem uma incidência mais nas mulheres, porque o hormônio pode ser um fator de risco ou um gatilho. No caso da fibromialgia, não existem estudos que mostrem que o hormônio feminino tenha maior incidência de fibromialgia nas mulheres. Doutor, quais são os principais sintomas dessa doença? A dor que não passa depois de 3 meses, que não passa com os medicamentos comuns, analgésicos, relaxantes ou anti-inflamatórios.
e que está relacionado com um sono muito ruim, com alterações intestinais e com a labilidade da pessoa, né, com a parte cognitiva da pessoa, isto é, a pessoa se sente muito irritada, com depressão, muito ansiosa. Isso são fatores que a gente, unindo tudo, dá o diagnóstico de fibromialgia, afastando, logicamente, outras doenças. Você falou que o diagnóstico, então, ele é clínico, tem que analisar todo o quadro da pessoa ou dá para fazer algum tipo de exame? Não, exatamente, é clínico, mas como no início a gente não sabe se é fibromialgia ou não, a gente tem que diferenciar de outras doenças. Então, nós pedimos exames de sangue, exames radiológicos, exames outros que podem nos ajudar, às vezes a eletromiografia, que você faz a parte elétrica da musculatura, e se a pessoa mostra todos esses exames normais e não melhora com a medicação, então a gente faz diagnóstico de fibromialgia e começa a acompanhar esses pacientes. E doutor, qual que é o tratamento para a fibromialgia? O tratamento, igual às outras doenças, vai depender também do grau de intensidade, porque tem o grau leve, o médio e o grau mais acentuado dessas doenças. O que acontece? Você trata com relaxantes musculares, mas o mais importante, Eliane, é que esses pacientes têm que fazer um pouquinho de atividade física. Você fala assim, puxa, meu paciente está com dor, ele não pode fazer atividade física, mas é importante que ele entenda, primeiro entender que ele tem uma doença crônica e que pode levá-lo a uma inatividade por um bom tempo. Então, a atividade física e os medicamentos são feitos, como eu falei, relaxantes musculares, analgésicos e anticonvulsivantes são indicados nesses pacientes. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos tão importantes sobre essa doença. Obrigado. Eu gostaria de deixar aqui para os leigos, nós temos um Instagram na nossa Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é para as pessoas entenderem as doenças, não só a fibromialgia, o lúpus, a esclerodermia, outras doenças, que é o @reumatologiainsta. Então, de novo, @reumatologiainsta, que é o Instagram das doenças reumáticas. Pode acessar, pode fazer perguntas, ali tem os vários tipos de doenças que as pessoas podem entender de uma forma mais simples. Isso aí, então, doutor, obrigada aí pelas explicações e até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima.